sou José Augusto, eu sou desenvolvedor aqui na Busoft, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre escopo transacional com Spring e Hibernate. Esses aqui são um pouco dos tópicos que eu vou estar aqui apresentando. Eu vou falar um pouco sobre as propagações que existem no escopo transacional, sobre o proxy, qual que é o envolvimento dele, falar um pouquinho sobre os escopos de isolação, sobre o tratamento de exceções em transações e sobre read-only também. Bom, começando pelas propagações. A propagação ela é o que define o limite de transação na nossa lógica de negócio. Spring ele consegue começar ou pausar uma transação de acordo com as configurações que a gente usa no propagation. Quando ele cria a transação, ele vai chamar o getTransaction para obter ou criar ela, né? Os tipos de propagações existentes são a required, supports, mandatory, not supported, never, nested e o required new. Começando sobre o required ele cria uma transação nova, caso nenhuma exista, ou ele mantém a transação existente quando você chama o método. Ele é a propagação default do Spring, então se você criar o @transactional sem nada, ele vai usar o required por padrão. Falando um pouquinho dos supports, ele mantém uma transação existente e ele executa o método sem nenhuma transação, caso não exista nenhuma. Então ele só chama o método e mantém se existir. O mandatory, né, ele mantém a transação existente e ele lança uma exception caso não exista uma transação no momento. Então se você chamar um método que está anotado com o propagation mandatory, tem esse parâmetro lá no @transaction, ele, sem nenhuma transação, ele vai lançar uma exception. Tem o not supported, né, que ele executa um método sem nenhuma transação e ele suspende a transação, caso exista uma. Então, quando você usa essa propagação, você está querendo dizer que não é permitido nenhuma transação naquele método, ou naquela classe. Never, né, ele executa o método sem nenhuma transação e lança uma exception caso uma exista, né? Diferente do not supported, que ele só corta a transação, esse aqui ele lança uma exception. Então, para realmente nunca ter uma transação naquele método que você está chamando. O nested, né, ele é executado dentro de outra transação, se existir uma, e se ele não existir uma, ele se comporta como um required. E, por último, o required new, que é um cara que cria uma nova transação e ele suspende a transação atual caso exista uma. Ele deixa ela em standby até essa nova transação ser completa, aí depois que ela for completa, ele volta para a transação antiga. Fala um pouquinho sobre proxy e como que ele envolve junto com a questão das propagações também. Né? Aqui eu coloquei um exemplo, né, um exemplo de que não funciona. Aqui, ele não vai criar uma transação nova nesse caso. Aqui eu tenho um bin do Spring, né, que é o papo reto escopo transacional exemplo. Aqui ele tem um método chamado delete, com uma transação padrão, com a required. Dentro dessa transação ele chama um outro cara aqui de baixo, que é o notificar a execução. Nesse caso, ele está tentando criar uma nova transação, mas aqui ele não vai funcionar, porque as transações do Spring, elas são baseadas em proxies, e ele funciona dessa maneira. Você tem um bin, né, se eu tiver, vamos supor que eu tenha um outro service aqui no meu caso, né? Eu tenho um bin A, que é o meu papo reto escopo transacional exemplo, e aí eu tenho um outro service. O bin A, ele vai criar um proxy, o Spring vai criar um proxy para ele, e esse proxy é o que vai ser responsável por começar a commitar ou dar rollback na transação. Aqui nesse exemplo, o método transacional desse cara aqui, ele chama outro método da própria classe, e aí o Spring ele não vai conseguir interceptar esse chamado do método e começar uma nova transação. Ele vai ser só um método comum chamado sem nenhuma proxy envolvida. Então, se você quiser começar uma nova transação, se você quiser chamar desse jeito aqui, notificar a execução, você vai precisar de um outro bin do Spring, um bin B, anotado com qualquer componente do Spring, no meu caso aqui é o service. Você teria que chamar esse método de lá dentro, e aí o Spring consegue interceptar ele e começar a nova transação. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de mais ou menos como que o Spring funciona, como que ele cria essa proxy, né. Mais ou menos isso, é só ilustrativo, tá? Só para vocês terem uma noção de mais ou menos o que ele faz. Então aqui eu tenho o meu papo reto escopo transacional exemplo,
né, naquele mesmo exemplo, só que sem o outro método. Ele tem o delete, e por baixo dos panos, quando o Spring chamar ele vai criar um componente com o nome, no mesmo nome do meu, só que com proxy no final, ele usa esse padrão de projeto. Aí ele vai injetar o meu bin, e nessa que ele injeta o meu bin, ele vai criar um método usando o reflection. É por isso, inclusive, que você não consegue colocar o @transactional num método público, no método privado, porque ele vai usar reflection para pegar esse método. E aí, aqui, ele vai começar a transação. Então, esse proxy que o Spring criou vai ser responsável por começar a transação, chamar o seu método, depois ele chama o seu método, ele finaliza a transação. No caso aqui, eu só coloquei de exemplo, mas eu acredito que teria um try catch para, se der algum problema, ele dá rollback. Né? Só de exemplo mesmo, para ter um exemplo visual. Aí aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as isolações. Né? A isolação ela é uma das propriedades comuns do ACID, né, que indica atomicidade, consistência, isolação e durabilidade. Né? A isolação ela descreve as mudanças, como elas são aplicadas por transações concorrentes e como elas são visíveis umas às outras. Cada nível de isolação ele previne um ou mais problemas de concorrência dentro de uma transação. Os problemas de concorrência que a gente tem são o dirty read, né, que ele lê as mudanças que não foram comitadas de uma transação concorrente, né? O non-repeatable, que ele obtém um resultado diferente na releitura de uma linha se uma transação simultânea atualizar essa linha e forem comitadas as alterações. O phantom read, que obtém os resultados diferentes após a reexecução de uma consulta no intervalo, caso outra transação adicionar ou remover linhas nesse intervalo de tempo e comitar. Os tipos de isolação que a gente tem é o default, o read uncommitted, o read committed, o repeatable read e o serializable. Aqui, o default ele vai utilizar a isolação padrão baseada no seu banco de dados. Então, se você não definir nada, ele vai usar padrão. O padrão muda de acordo com o banco, né? Então, tem alguns que usam outros escopos. O read uncommitted, ele é o nível mais baixo de isolação e permite o maior número de concorrência. Né? Ele sofre de todos aqueles problemas de concorrência. No caso dessa isolação, o Postgres não dá suporte para ela e ele utiliza o read committed no padrão ao invés dela. Caso você tente utilizar ela com Postgres, ele vai usar a read committed. E o Oracle ele não dá suporte e nem permite a utilização dessa isolação. O read committed é o segundo nível de isolação. Ele previne o primeiro problema lá de concorrência, que é o dirty read. Esse é o nível de isolação padrão do Postgres, do SQL Server e do Oracle. O repeatable read é o terceiro nível de isolação. Ele previne o dirty read e o non-repeatable. Este é o nível de isolação padrão do MySQL, e o Oracle não dá suporte para ele. E por último, a gente tem o serializable, que é o nível mais alto de isolação. Ele previne todos os problemas de concorrência, mas ele pode causar um problema porque ele não vai permitir tantos números de acesso ao mesmo tempo, né? Ele vai tentar executar as chamadas em sequência. Ou seja, tipo, ele vai executar como se fosse numa fila. Então não vai permitir ele não vai permitir concorrência dentro dessa isolação. E isso pode ser um problema, né? Pode sobrecarregar, pode tornar muito lento o acesso à aplicação, porque não vai poder tanta gente acessar ao mesmo tempo. Aí, falar um pouquinho sobre o tratamento de exceção dentro do escopo transacional. Né? Aqui, as transações, elas por padrão, elas só dão rollback em exceções unchecked, né? Aquelas que herdam de runtime exception. Em alguns casos, isso pode ser um problema, porque às vezes ele lança uma exception checked, né, que herda de exception, e ele não vai dar rollback no método se você não definir isso. Né? E para definir isso, você anota com o @transaction com o parâmetro rollback for exception.class. Desse jeito, ele vai dar rollback para qualquer exception que for lançada pela aplicação. Né? E por último, o read-only. Né? Esse cara aqui eu achei interessante de falar. Se você especificar o atributo read-only como true, ele vai trocar o flush mode da sessão para never, a sessão atual do Hibernate, o que vai prevenir que a transação atual seja comitada. Ele é bastante útil em casos que você quer anotar com a @transaction, mas você quer, por exemplo, só fazer uma leitura.
né? Você quer listar objetos do banco de dados, algo do tipo. Até algumas pessoas optam por nem colocar o transaction, que também é um jeito, ele vai executar fora do escopo transacional. E é isso, essas são as referências que eu utilizei para montar essa apresentação. É bem bacana, tem muita coisa interessante mesmo, dá para ir muito mais a fundo do que isso. E é isso, obrigado.